Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 13 de outubro de 2023. Consumo no nível atual é garantia de que não haverá amanhã, diz economista. Parte 3. José Roberto de Toledo, colunista do UOL, escreveu dia 24 de junho de 2023 que o economista Marcelo Medeiros, professor da Universidade Columbia, em Nova York, afirmou ser impossível manter o nível de consumo que a população mundial tem hoje. Durante participação no Análise da Notícia, o especialista em desigualdade alertou que o planeta está entrando em uma crise de sustentabilidade inédita com consequências devastadoras. Não tem a menor possibilidade de continuar consumindo e produzindo na forma e no nível como a gente vem fazendo. Não tem a menor possibilidade de o mundo sustentar mais uma geração fazendo isso. A gente vai ter alguma dificuldade em estimar o que vai acontecer, mas não é um cenário positivo e não dá para continuar consumindo como se não houvesse amanhã, conforme Marcelo Medeiros. Incerteza radical. É difícil prever exatamente quais serão as consequências do consumo desenfreado para o planeta e para a humanidade, mas a certeza é de um cenário de incerteza radical. Essa incerteza é diferente de um risco, em que é possível olhar para o que aconteceu ao longo da história e estimar os próximos acontecimentos, justamente porque entraremos em um ambiente no qual não temos parâmetros sobre o que irá acontecer. Extinção à vista. Em um cenário positivo de projeção para o futuro, a população mundial enfrentará uma crise muito grave sem precedentes. Já no cenário pessimista, o risco é de extinção em massa que não seria exclusivamente da espécie humana, mas da vida no planeta Terra. Mudanças em breve. No curto prazo, já é possível afirmar que o mundo como o conhecemos irá mudar. Não há mais tempo para reverter essa situação e voltar a uma situação razoável de equilíbrio. Agora, o que deve ser feito é buscar mecanismos para mitigar e diminuir os problemas que virão. Em uma situação ideal, isso seria controlar as emissões de carbono até 2025 e depois reduzir em mais 40% em um intervalo de 10 a 15 anos. No entanto, o mundo sequer dá sinais de conseguir estabilizar o nível de emissão. Pequenos sinais. Não haverá uma crise súbita no planeta, os indícios de que o problema é irreversível já estão sendo dados. Pequenos sinais como mudanças climáticas extremas são um sinal disso, mas, ao mesmo tempo, são apenas a ponta do iceberg. Os problemas mais profundos não são visíveis, e, justamente por não serem visíveis, é muito fácil que as pessoas sejam negacionistas e finjam que o problema não existe. Ainda dentro desse contexto do que é supérfluo e do que é necessário à nossa existência, fazem-nos eco as seguintes ponderações de um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, o qual, em mensagem ditada no ano de 1861, já dizia: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas, escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes, então,
realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano, ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Aprendendo a estabelecer um limite entre o necessário e o supérfluo, não devemos temer o futuro, imaginando que iremos passar privações. Os espíritos superiores nos afirmam que a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros, se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos, se as amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Daí o haver Jesus dito, Mt, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.